Olá, meus amigos, o estudo da lição número 9, a parte de segunda-feira, nos fala sobre derrubando muralhas pela oração. Quando estamos enfrentando uma prova, um crisol, muitas vezes nós não temos saída no local ou na situação em que nos encontramos. Aí então é preciso que haja uma intervenção divina. Eu me lembro quando eu estava com Covid no hospital, internado, depois de 20 dias, eu pensei, Senhor Deus, como é que eu vou sair daqui? Não existe saída. O vírus é desconhecido. A vacina não existe ainda. E eu estou esperando o resultado de um exame. Eu peguei uma das piores cepas que existia na ocasião. E somente o livramento divino é que providenciou ali a vitória. Eu orei muito naquele hospital. E o enfermeiro, à noite, disse, Seu Gilberto, tenho uma notícia para o senhor. Deus mandou dar um recado para o senhor. Disse, que recado? Deus disse que o senhor vai sair dessa situação. Eu disse, louvado seja Deus. Ele disse, eu estou orando pelo senhor. Ore também pelo senhor. Eu caí em oração muitas vezes e aquela muralha foi derrubada pelo poder de Deus. Quando estamos enfrentando situações adversas, temos que pensar que somente o livramento maior pode vir das mãos de Deus. Deus conduziu o seu povo no deserto por muitas situações, muitos lugares. O povo podia até pensar que estava numa colônia de férias, com aquela nuvem gigantesca produzindo sombra, com aquela coluna de fogo à noite produzindo o calor para todo o acampamento, iluminando todos, como se fosse uma grande tocha. Mas Deus queria que o povo aprendesse que eles estavam no meio de uma batalha, era a batalha pela sobrevivência. Era preciso que eles entendessem que estavam passando por um crisol no meio do deserto. Haviam saído de uma escravidão e agora estavam indo para a terra prometida. Mas nem tudo eram flores. Havia as pedras no caminho, no deserto. Deus os conduziu a muitas situações que para eles pareciam situações intransponíveis. Quando saíram do Egito, o grande crisol da vida dos israelitas foi olhar para trás e ver o exército de Faraó se aproximando numa velocidade gigantesca. Eles insistiram com Moisés, brigaram com Moisés e disseram, você nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto. Aqui não tem saída, Moisés. Para trás tem o exército de Faraó, na frente tem o mar. Onde vamos fugir? Para onde vamos fugir? E Moisés disse, acalme-se, aquietem-se e vejam o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós. E Deus abriu o mar vermelho. Quando o povo estava sem comida, Moisés disse, calma, Deus vai resolver, e Deus mandou o maná. Quando o povo estava sem água e murmurou contra Deus e contra Moisés, Deus disse, calma. E Moisés bateu na rocha e a rocha jorrou água para todo mundo. Quando estavam diante do Jordão, Josué disse, vamos atravessar. Mas do outro lado havia um obstáculo intransponível naquela época, a cidade de Jericó. A mais fortificada cidade daquela época. Ninguém conseguia vencer Jericó. Os espias que foram lá dentro voltaram com um relatório estarrecedor. O muro tem 10 metros de altura, tem 4 metros de largura. Cabem soldados e arqueiros que podem fazer uma chuva de flechas que pode ofuscar o brilho do sol. A prostituta Raabe escondeu os espias e ela recebeu uma promessa de livramento. Ela disse, o Deus de Israel tem colocado medo nas nações em redor. Esse foi um bom sinal para Josué ter a certeza de que Deus conduziria a vitória daquele povo. E assim, Deus conduziu esse povo para os muros de Jericó, as muralhas de Jericó. Aquilo que parecia ser impossível para o povo, tornou-se possível para Deus. Pergunta número 2 da lição de segunda-feira. Qual foi a lição que Deus quis ensinar aos israelitas diante dos muros de Jericó? Vamos ao texto bíblico. 1 Josué encontrou-se com o anjo do Senhor. Josué capítulo 5, verso 13, diz assim, 13, e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e perguntou, és tu um dos nossos ou você é um dos inimigos? E disse essa pessoa diante de Josué, eu venho como príncipe do exército do Senhor.
Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os teus sapatos, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ellen White diz que esse anjo do Senhor era o próprio Jesus que veio conversar com Josué, dando a ele a certeza da vitória. Em Josué capítulo meia dúzia, verso 2 e até o 20, diz o seguinte: então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, o seu rei e todos os seus homens valorosos. Vós, pois, vocês devem saber que todos os homens de guerra devem estar com você, Josué. Vocês vão rodear a cidade diante de todo o povo, cercando a cidade uma vez. Depois vão rodear dessa forma por 6 dias em silêncio, no verso 4. E Josué, então, resolveu fazer o que Deus mandou. E Deus disse, além de rodear a cidade, 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro, e assim fareis por 6 dias. E esses 7 sacerdotes vão rodear a cidade junto com vocês. E na 7ª volta que vão dar no 7º dia, esses sacerdotes vão tocar as suas buzinas. Verso 5, e será que, tocando as buzinas prolongadamente, o muro da cidade cairá abaixo, e será que tocando a buzina prolongadamente, a buzina de carneiro, e ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ela em frente para atacar a cidade. Assim, rodearam a cidade no primeiro dia e no 2º dia, e voltaram para o arraial. E fizeram isso por 6 dias. E sucedeu que no 7º dia, levantaram-se de madrugada ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade agora 7 vezes. E quando chegaram na 7ª volta, os sacerdotes, eles tocaram a buzina, e disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado essa cidade. Somente a prostituta Raabe e os que com ela estão serão salvos, porque escondeu os mensageiros do Senhor. Os sacerdotes então tocaram as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu na cidade e tomaram a cidade. Que momento glorioso foi esse que Deus mostrou o seu grande poder. Então, para a pergunta, qual foi a lição que Deus quis ensinar a Israel ao rodear a cidade de Jericó? Resposta: Deus ensinou ao povo que a vitória não dependia do povo, mas dependia de Deus e de seu poder. Por isso, eles deveriam seguir as instruções do anjo que apareceu a Josué. Os muros caíram não por causa dos gritos, mas por causa do poder de Deus. Os gritos eram de louvor pela operação divina de derrubar os muros. Assim Deus quer derrubar também as muralhas que nos aprisionam, as muralhas que são obstáculos à nossa frente, material ou espiritual. Louve então a Deus, porque Ele vai fazer essa obra de derrubar os muros que estão à sua frente. Um crisol que você enfrenta é um muro, é uma muralha. Pode ser uma doença degenerativa, pode ser uma dor que não passa nunca, pode ser um relacionamento quebrado, pode ser um filho que está nas drogas, pode ser uma filha que não está nos caminhos do Senhor. São muralhas que devemos clamar a Deus para que Ele retire essas muralhas da nossa frente. Nosso grito deve ser de aleluia e de glória a Deus. Os muros caíram não por causa dos gritos, mas por causa do poder de Deus. A pergunta número 3 é dessa forma: que lição aprendemos com a derrota de Jericó feita por Deus? Livro de Hebreus, capítulo 11, verso 30, diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Então a lição que aprendemos é que o Senhor Deus pode nos dar tudo o que precisamos através da fé.
A oração da fé é que produz o resultado que Deus deseja nos dar. Os muros de Jericó caíram pelo poder de Deus e não pela força humana. Um muro de 10 metros com 4 metros de largura. Não haveria uma escavadeira potente o bastante para derrubar um muro desse. Um míssil, talvez havia um buraco, mas cair um muro inteiro rodeando a cidade foi um milagre que só Deus consegue operar. Por isso, as nações em volta, elas começaram a temer o povo de Israel por causa da derrota de Jericó. As pessoas que estão ao nosso redor precisam aprender a temer a Deus pelas vitórias que nós iremos demonstrar em nossa vida, vencendo nossos crisóis. Portanto, não desanime se você está enfrentando uma luta, porque é para a glória do Senhor. Quando Lázaro morreu, Jesus disse: é para a glória de Deus que eu vou ressuscitar Lázaro. Quando a filha de Jairo morreu, Jesus disse: é para a glória de Deus. Perceba como Deus opera para a sua glória, para que as pessoas obtenham esse respeito pelo poder de Deus. Por isso, quando estivermos diante de dificuldades intransponíveis, lembremos-nos de Jericó e de sua história, e isso vai nos ensinar a chamar o Senhor pela fé, para que Ele possa cuidar de todos nós. Vamos aprender a confiar mais no Senhor. É uma lição que depende da nossa fé acima de tudo. Precisamos confiar nesse Deus maravilhoso que guia a nossa vida. Num trem que ia para a cidade de Nova York, era um trem especial, executivo, mas havia uma menina pequena de 5 anos sentada em um dos bancos olhando pela janela. Havia um senhor que estava no outro banco do lado e viu aquela menina pequena de 5 anos olhando pela janela, assim de maneira assim tão descontraída. Aquele homem perguntou: você tem quantos anos? Ela disse: tenho 5 anos. Você não tem medo de viajar sozinha num trem como esse? Ela disse: não, não tenho medo. Mas como você não tem medo? Ela disse: eu não tenho medo porque o meu pai é o chefe do trem. E ela então sorriu para o homem de maneira assim, bem descontraída, porque sua segurança estava assim no pai que era o chefe. Deus é o nosso chefe. Ele está no controle da nossa vida, do trem da nossa vida. Ele não vai deixar esse trem descarrilhar, nem sofrer um acidente, porque Ele é o chefe. Ele comanda, Ele guia, Ele sabe o objetivo de nossa vida. Basta apenas clamarmos ao Senhor. Vamos vencer os muros, as muralhas que nós temos pela oração e pelo louvor. Isso vai fazer parte da nossa vida. O grito do povo foi um grito de louvor. Então aprendamos a louvar e aprendamos a orar ao Senhor, para que Ele possa atuar em nossa vida da forma como nós necessitamos, não como nós queremos, como nós necessitamos. E Deus com certeza vai atuar. Que o Senhor vos abençoe e que essa semana seja uma semana de vitória para você. As muralhas cairão pelo poder de Deus. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, porque nos ensinou a confiarmos no Teu santo poder. Como aquele povo derrubou aquelas muralhas intransponíveis, nós podemos derrubar muralhas se o Senhor estiver à nossa frente. Guia-nos para a vitória em nome de Jesus. Amém. Que haja uma bênção para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Fica com Deus.